Você já sentiu que os dias passam, mas sua vida não sai do lugar? Será que o veneno lento da preguiça está roubando seus anos sem você perceber? Muitas vezes, vemos a preguiça como algo simples, como o ato de não fazer nada. Mas a verdade é que a preguiça vai muito além disso. Talvez você tenha notado que algo te impede de crescer, seja em sua fé, nos seus relacionamentos ou até mesmo nos seus projetos. Pode ser que a raiz disso esteja no assunto de hoje. Hoje, vamos refletir sobre o que a Bíblia ensina sobre a preguiça e como ela pode estar nos impedindo de crescer. Mais importante ainda, vamos descobrir como podemos vencê-la, superando a inércia e começando a caminhar com mais diligência e fé, confiando que Deus nos capacita a agir com propósito em todas as áreas da nossa vida. Eu quero saber de você. Você já percebeu como a preguiça tem afetado sua vida? Em que área você sente mais dificuldade de agir? Escreva nos comentários e compartilhe com alguém que também precise dessa reflexão. Como a preguiça nos sabota. A preguiça não se manifesta apenas em ficar deitado ou na procrastinação ocasional. Ela é um inimigo silencioso que lentamente nos afasta dos planos de Deus, tornando-nos cada vez mais desconectados do que Ele tem para nossas vidas. Ela pode se disfarçar de falta de motivação ou desânimo, mas no fundo, ela pode ser nós mesmos, sendo negligentes. A Bíblia é clara sobre as consequências desse comportamento. Em Provérbios, capítulo 6, versículo 9 a 11, lemos: Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco de cochilo, um pouco de cruzar os braços para descansar, e a tua pobreza virá como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Essa passagem revela que a preguiça não é apenas um hábito sem consequências. Ela nos empobrece, não só em termos materiais, mas espiritualmente. Quando adiamos a busca por Deus ou a ação em suas promessas, começamos a ver a falta de crescimento e até mesmo perda de oportunidades que Ele coloca diante de nós. Você já se pegou adiando algo importante, pensando que teria tempo depois, e acabou perdendo uma oportunidade preciosa? A preguiça nos faz perder o que Deus preparou para nós, quando, na verdade, cada momento é um presente de Deus. Pense na parábola dos talentos. Em Mateus, capítulo 25, versículo 26 a 30, onde o servo preguiçoso esconde o talento esperando a hora certa, mas essa hora nunca chega. O que Deus lhe entregou, Ele espera que você use agora, mesmo que não esteja perfeito ainda. Precisamos entender que a perfeição é desenvolvida com a prática. Você tem escondido os talentos que Deus lhe deu, esperando o momento certo? O que você pode começar a fazer hoje para ser fiel com o que Ele já confiou a você? Os tipos de preguiça e seus efeitos. A preguiça se manifesta de diversas formas e muitas vezes não a reconhecemos. Não é apenas a falta de vontade de agir, mas um inimigo que sabota nossa vida espiritual e prática. A Bíblia descreve a preguiça como algo que traz sérias consequências, e se não a tratarmos, ela nos afasta do propósito de Deus. Primeiro, precisamos entender que a preguiça afeta nossas atitudes em relação ao trabalho, à vida espiritual e até aos relacionamentos. No livro de Provérbios, vemos claramente que o preguiçoso é comparado a uma pessoa que fecha os olhos e espera que as coisas aconteçam sem esforço. Como em Provérbios capítulo 20, versículo 4, o preguiçoso não lavra por causa do inverno, pedirá na colheita e nada receberá. Esse versículo é uma ilustração poderosa do perigo de esperar passivamente, sem investir no que é necessário para colher frutos no futuro. Quando não tomamos a iniciativa, quando não lavramos nossos campos espirituais e emocionais, podemos esperar resultados vazios,
Além disso, a preguiça não se limita à falta de ação física, mas também afeta nossa vida espiritual. Quando não damos prioridade à oração, à leitura bíblica e à meditação, o que acontece? Nossa fé fica enfraquecida. Em Efésios, capítulo 5, versículo 16, Paulo nos desafia a remir o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, somos chamados a aproveitar cada oportunidade para crescer na fé e agir de acordo com a vontade de Deus. A preguiça espiritual é uma das formas mais insidiosas de preguiça, pois ela não se vê facilmente, mas compromete nossa vida cristã. Quando deixamos de investir no nosso relacionamento com Deus, nossa vida cristã fica superficial e sem poder transformador. O exemplo da formiga. Provérbios capítulo 6 nos oferece uma lição profundamente prática e reveladora sobre como devemos combater a preguiça. A instrução de Salomão é clara. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e sê sábio. Ela, não tendo chefe, nem oficial, nem supervisor, prepara no verão o seu pão, na ceifa ajunta o seu mantimento. A formiga, esse pequeno inseto muitas vezes ignorado em nosso dia a dia, carrega consigo uma sabedoria que, se observada com atenção, poderia transformar a maneira como lidamos com nossa vida, nossas responsabilidades e até mesmo nossa fé. A primeira lição que a formiga nos ensina é autodisciplina. Ela não espera ordens, não depende de supervisão, não tem ninguém atrás dela para dizer o que fazer. Ela age por iniciativa própria. Isso é um convite direto para refletirmos sobre nossa própria capacidade de agir de forma proativa, sem depender de estímulos externos. A preguiça, muitas vezes, nos faz esperar pelo momento certo, pelas condições ideais, ou até por um empurrãozinho de alguém. Mas a formiga não espera. Ela sabe que o tempo de agir é agora. E esse é o primeiro princípio que devemos adotar. Não procrastinar. Não esperar que as condições sejam perfeitas, mas agir com diligência agora. O comportamento da formiga também nos ensina sobre planejamento e preparação. Ela coleta e guarda o que precisa no verão para garantir a sua sobrevivência no inverno. Esse processo é uma metáfora poderosa para a nossa vida espiritual e prática. Deus nos chama para nos prepararmos hoje para os desafios de amanhã. Em nossa vida cristã, isso significa construir uma fé sólida, investindo tempo no estudo da palavra, na oração, no serviço a Deus e aos outros. Não podemos esperar que, no meio das dificuldades, tenhamos as respostas e forças necessárias se não fizermos a nossa parte durante os tempos de paz e tranquilidade. A formiga não se deixa levar pela tentação de descansar ou relaxar durante o verão. Ela tem uma visão clara do futuro e age de acordo com essa visão. Quando negligenciamos o planejamento e a preparação, nos expomos ao risco de falhar quando mais precisarmos. A preguiça nos impede de enxergar o futuro e nos faz viver no presente sem propósito, sem direção. Deus nos chama a sermos como a formiga, prudentes e preparados para que possamos resistir às adversidades com fé e confiança. Outro ponto que podemos destacar é a constância da formiga. Ela não age de maneira esporádica, mas de forma contínua e persistente. Cada dia, ela faz um pouco mais para garantir sua sobrevivência. E esse ritmo constante de trabalho é o que a permite estar pronta para enfrentar os desafios da estação seguinte. Em nossas vidas, muitas vezes caímos na tentação de fazer grandes esforços em momentos pontuais, mas a verdadeira mudança vem da disciplina diária. A preguiça nos faz cair no erro de buscar grandes soluções rápidas, ao invés de adotar um caminho de pequenos passos constantes e consistentes. Em relação à fé, a formiga nos ensina a importância da diligência espiritual. Ela não espera o momento perfeito para agir, mas
se antecipa aos desafios que virão. Da mesma forma, nossa vida espiritual exige um compromisso contínuo, uma preparação diária através da oração, do estudo das Escrituras e da prática da fé. Não podemos esperar que a fé cresça sem que a cultivemos. Como a formiga, precisamos agir e nos preparar espiritualmente para as tempestades que virão. Se negligenciarmos o cuidado da nossa vida espiritual hoje, seremos como aqueles que, no inverno, buscam desesperadamente algo que não construíram no verão. Por fim, a formiga nos ensina sobre responsabilidade pessoal. Ela é um exemplo claro de que não podemos esperar que outras pessoas façam o trabalho por nós. Cada um de nós é responsável pelas escolhas que fazemos e pelas ações que tomamos. Deus nos deu talentos, dons e recursos, mas somos nós que devemos agir para usá-los. Se ficarmos parados esperando que as coisas aconteçam por conta própria, como o preguiçoso que se recusa a trabalhar no verão, vamos enfrentar as consequências quando os tempos difíceis chegarem. Esse é o convite da Bíblia. Seja diligente, preparado e responsável com o que Deus lhe deu. Como a formiga, que trabalha sem supervisão, mas com sabedoria, podemos viver de forma proativa, fazendo o melhor de cada momento que Deus nos dá. 3 pontos para vencer a preguiça. Mude sua perspectiva sobre o trabalho. O trabalho não é um fardo, mas uma oportunidade dada por Deus. Colossenses capítulo 3 nos lembra: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Cada tarefa, por mais simples que seja, é uma chance de glorificar a Deus com excelência. Priorize a disciplina espiritual. Se não cultivarmos a nossa vida de oração, tudo o mais perde seu equilíbrio. Provérbios capítulo 12 afirma: a mão dos diligentes dominará, mas os negligentes serão tributários. A oração e a meditação na palavra de Deus não são opções, mas pilares da nossa vida espiritual. Devemos ser diligentes nesses aspectos. Dê o primeiro passo. Muitas vezes, esperamos sentir motivação para agir, mas é a ação que cria motivação. Em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4, lemos: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. O movimento precede a motivação. O primeiro passo quebra a inércia. O perigo das consequências da preguiça. Agora, vamos entender o que a Bíblia diz sobre as consequências da preguiça. Deus não nos chama para viver à deriva, esperando que as coisas aconteçam sozinhas. Ao contrário, Ele nos chama a trabalhar com propósito e dedicação. A preguiça, além de afetar nossa vida espiritual e material, tem um impacto direto nos nossos relacionamentos e sonhos. Em Provérbios, capítulo 10, versículo 4, vemos: a mão preguiçosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. A preguiça não é apenas um pecado que nos afasta de Deus, mas também nos afasta da prosperidade que Ele deseja para nós, seja no trabalho, nas finanças ou nas nossas relações. Quando negligenciamos o que Deus colocou nas nossas mãos, estamos afastando as bênçãos que Ele preparou. Além disso, a preguiça tem um custo emocional. Quando não agimos, nos sentimos frustrados e vazios. Não há alegria ou paz em saber que não estamos vivendo conforme o chamado de Deus para a nossa vida. A falta de ação destrói a confiança em si mesmo e nos leva a um ciclo de procrastinação e arrependimento. E quando olhamos para trás, vemos que o tempo passou e não fizemos nada. Para vencer a preguiça, precisamos fazer um compromisso, não só com o trabalho, mas com a vida de fé. Precisamos criar uma rotina que nos leve a buscar mais a Deus. Não importa quão pequena seja a rotina, o importante é que seja consistente. Mesmo que sejam apenas 15 minutos por dia, mas que sejam 15 minutos de qualidade. O segredo está na disciplina e constância, mas seguir e obedecer a Deus exige renúncia.
Muitas vezes, isso significa trocar momentos de entretenimento por um tempo precioso de leitura da palavra, meditação e oração. É nessa entrega que encontramos força, direção e intimidade com o Senhor. Provérbios, capítulo 27, versículo 17, diz: Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Isso nos lembra da importância de estar cercado de pessoas que nos impulsionem a crescer. A preguiça muitas vezes floresce quando estamos sozinhos e sem apoio. Precisamos nos cercar de pessoas que nos ajudem a vencer esse inimigo silencioso. Hoje refletimos sobre o impacto devastador da preguiça em nossa vida espiritual, emocional e até financeira. Ela não é apenas uma falta de ação, mas um obstáculo profundo que nos impede de crescer e alcançar o que Deus tem preparado para nós. A preguiça nos afasta do propósito de Deus, nos rouba as oportunidades e nos impede de viver a vida abundante que Ele deseja para nós. Por outro lado, a diligência, a disciplina e a fé ativa nos levam a um caminho de crescimento contínuo, não só nas áreas físicas, mas principalmente nas espirituais. Como vimos em Provérbios capítulo 12, versículo 24. A mão dos diligentes dominará, mas os negligentes serão tributários. Nossa vitória começa com a decisão de agir de acordo com o chamado de Deus para nossas vidas. A fé sem obras é morta, e uma fé preguiçosa não é fé, é uma desculpa. Tiago Cavaco, em seu livro 6 Sermões contra a Preguiça. Essa frase nos desafia a refletir. Uma fé que não se traduz em ação não é fé genuína. A fé verdadeira é aquela que move, que age, que persevera. Deus não nos chama para ficarmos inativos, mas para trabalharmos com diligência, buscando sua vontade em cada passo. Agora, quero lançar um desafio para você. Identifique uma área específica da sua vida onde a preguiça tem te dominado. Pode ser no trabalho, na sua vida espiritual, ou até nos relacionamentos. Dê o primeiro passo agora. Se você tem procrastinado algo importante, faça isso agora. Comece com uma pequena ação, mas uma ação concreta. Talvez você precise começar a orar mais, ou organizar melhor o seu tempo, ou até pedir perdão a alguém. Peça a Deus para fortalecer a sua determinação e a sua disciplina. Ele não espera que sejamos perfeitos, mas que sejamos fiéis nos pequenos passos. E lembre-se, não é sobre ser perfeito, mas sobre ser persistente. Vamos orar juntos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que ilumina nossos caminhos. Pedimos perdão por todas as vezes que fomos preguiçosos e negligentes, deixando de agir conforme o teu propósito para nossas vidas. Senhor, fortalece nossas mãos para trabalhar no teu reino. Dá-nos a coragem de dar os primeiros passos, mesmo quando não sentimos motivação. Que possamos buscar tua presença todos os dias, nos capacitando a agir com diligência e confiança. Que, em tudo o que fizermos, possamos fazer como para ti, com todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.